Então, boa noite, tá, meus amores? Com muito carinho aqui estamos. Agradeço a simpatia do qual eu sou recebida. E no último dia 19 é consagrado o dia do patrono da casa, né? São José, José o Carpinteiro. Então, a gente vai agradecendo a esse espírito amigo, pai, né, da vida física do nosso Mestre Jesus, que passou pela vida nos dando exemplo de humildade, simplicidade, fidelidade a Deus. Então, conforme nós estávamos acompanhando a leitura da página, não é? Pois somos cooperadores de Deus. E o título da página, cooperemos fielmente. Então, José, o patrono da casa, é esse exemplo a ser seguido, não é mesmo? E para nós hoje, coube, é o tema que está no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados que são misericordiosos, os últimos itens, de 19 a 21, que vai falar, né, sobre alguns comportamentos que nós estamos aprendendo a adotar segundo os parâmetros cristãos, que o nosso codificador encerra esse capítulo após trazer para nós, né, algumas passagens de o Evangelho pautado nessa bem-aventurança que está no capítulo 5, que dá título ao capítulo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. É o capítulo 5 de Mateus, o versículo 7. Então, quando fala, né, bem-aventurados os misericordiosos, né, aquele que tem compaixão pelo seu próximo, porque também alcançarão misericórdia. Por quê, gente? Que Jesus traz essa bem-aventurança e diz que nós, adotando esse comportamento, né, de não ser assim crítico, cruel com o comportamento do outro, aí nós receberemos também misericórdia. Porque no mundo como o nosso, provas e expiações, e nós inseridos, nós também temos muita necessidade da compreensão do outro, de acordo com o nosso comportamento, que não é 100% o tempo todo. Não é isso? Então, não julgueis para não ser julgados. Tudo isso nós fomos aprendendo nesse capítulo. E é interessante que nós separamos, assim, alguns tópicos, né, antes de irmos aqui às perguntinhas que Kardec fez encerrando esse capítulo, entre eles, a passagem de Jesus, quando fala do argueiro e a trave no olho. Então, essa passagem é assim, ó, tá no item 9. Está ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que faz parte das bem-aventuranças, tá? Está dentro das bem-aventuranças. Então, aqui o Senhor Jesus faz uma pergunta, olha, por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso? Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Então, primeiro é nos olhar, não é? Observar aquela imperfeição em nós, para que nós possamos ter até moral para ajudar o outro. Então, estamos aprendendo com o Senhor Jesus. E no item 10, o nosso codificador diz, olha, um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma pessoa, como outra pessoa. Perguntar-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Sem dúvida alguma,
É o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Aí tem aquele dito popular, né? Enquanto eu estou olhando, observando e criticando no outro, eu não estou me enxergando, né? Eu estou me exaltando. Então, é necessária essa avaliação. E mais a seguir, não é? Kardec traz também o tema, olha, não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Então, nós sabemos daquela passagem da mulher adúltera, não é? Que foi pega em adultério e ali foi levado em praça pública para ser ali, não é, atirada pedra, porque era uma das leis de Moisés, e levado essa companheira até a morte. Mas aí Jesus estava sendo observado. E os fariseus, os sacerdotes da época, queriam pegar Jesus em contradição. Né? Então, ali, eles perguntaram, né, se era justo fazer aquele procedimento da lei de Moisés. Então, está assim no item 12, olha. Então, os escribas e os fariseus trouxeram a mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou, na lei, a apedrejar as adúlteras. Aí a gente abre um parêntese, né? Aquele que cometeu adultério com ela não foi para a praça pública, só a companheira, né? Aí aqui, ó. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falaram assim, tentando-o, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como ele continuasse a interrogá-lo, como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus, levantando-se, e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foi se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não tornes a pecar. Então, essa passagem, ela é uma passagem legítima, aconteceu mesmo. Nós temos as obras de Amélia Rodrigues, em que traz o desfecho, né, dessa situação. Então, essa mulher, né, seguiu o conselho de Jesus, né, já que ninguém a condenou, ele também não a condenou, e traz para ela uma sugestão, né? Vai e no futuro não peques mais. E ela, para conviver naquela cidade, ficou impossível, né? Porque ela foi marcada com essa questão dela ter traído o esposo. Então, ela vai na calada da noite pedir conselho a Jesus. O que eu faço daqui para frente? Né? Eu quero seguir os seus conselhos. Aí ele pediu para ela sair da cidade, recomeçar a vida. E ela assim o fez. Então, começou a vida dela, né, seguindo os ensinos de Jesus, lutando para a sua manutenção física, e a vida seguiu. Passando alguns anos, né, nessa narrativa da querida Amélia Rodrigues, ela morava em um casebre, sempre ajudando as pessoas, sendo caridosa, e um senhor bateu a porta. Um senhor muito sofrido, cansado, pedindo ajuda e doente. Então ela, né, abriu as portas de sua casa para atender aquele companheiro. E tamanha foi a bondade dela que ele identificou nela uma seguidora do Cristo e perguntou se ela seguia o Cristo. Ela disse que sim. E ele disse:
né, que houve uma oportunidade dele ter sido despertado em um momento da sua vida em que ele, né, teve uma situação muito delicada com a sua esposa. Só que ele não deu a importância devida e a vida continuou. E quando ele disse isso, ela reconheceu que aquele era o seu esposo, mas silenciou, deu abrigo a ele, cuidou dele, e ele veio a desencarnar em seus braços. Olha só que interessante, né? Então, revelações da querida Amélia Rodrigues. E ela seguiu essa trajetória, né, colocando em prática até o perdão, porque nessa revelação da querida Amélia Rodrigues, ela diz que a causa mesmo, né, dela ter tido uma carência afetiva foi justamente a ausência da companhia do esposo. Ela era muito bonita, né? O esposo levava para dentro do seu lar os amigos, e nesse convívio houve, né, aquela fraqueza moral, do qual ela se arrependeu amargamente. Aí nós vemos, tá? Aqui nesse capítulo, depois de trazer algumas passagens de Jesus, as instruções dos espíritos. Aí vamos observar logo no item 14 e 15, que tem o tema perdão das ofensas. Aí segue aqui, né, o 16, 17 e 18, que foi o tema que a nossa irmã Monique falou, não é, semana passada, que fala da indulgência. E quando pega, né, antes de nós lermos o nosso do 19 em diante, vamos observar no item 18, né, que fala da indulgência, em que o espírito do Frete diz assim para nós, olha: queridos amigos, sede severos convosco e indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes mais tendências a vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Então a gente vai observando, né, a misericórdia do Pai, enviando esses espíritos do Senhor para esse nosso despertar de consciência. Então, quando ele diz, todos vós tendes mais tendências a vencer, todos nós que estamos inseridos no mundo de provas e expiações, ou seja, não conquistamos ainda as perfeições, né, que irá nos classificar como, né, o homem de bem, como está aqui no Evangelho, no seu capítulo 17. Nós estamos o quê? Nesse esforço, não é isso? E nós, como espíritas, né, espíritas cristãos, que é dito que irá nos identificar como os verdadeiros espíritos, né? É reconhecer que nós temos essas más tendências e nos esforçar para superar nós mesmos. E se nós não tivermos essa vigilância, nós iremos ficar mais preocupados com a atitude do outro, como que o outro fala, qual é o vocabulário, né, para criticar. E o objetivo não é esse. Então, aqui nós observamos nesse item 18 ainda, quando o Espírito Amigo diz assim para nós, olha: Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Então, a doutrina espírita, não é? Bendita doutrina consoladora. Aí a gente vai observar agora como o Espírito São Luís virá responder, gente, algumas das situações que está no nosso dia a dia, nessa lida nossa, nessa grande lei de sociedade, né? E o primeiro instituto que nós estamos inseridos é a própria família, não é isso? Então, o primeiro núcleo que nós estamos ali para conviver e aceitar as diferenças. Conviver com aqueles que não pensam como nós,
né, respeitando e, na medida do possível, a troca de experiência, nos ajudando mutuamente. Mas precisamos aprender como fazê-lo, sem, não é, ali agravar as situações. Então, veja só, né, o nosso tema. É permitido, é uma pergunta, né, e depois Kardec vai desmembrar em outras perguntas, né, inserida aqui nesse título, olha. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? É permitido? Né? Então, aqui, ó, repreender, né? É permitido repreender. Repreender é advertir ou censurar com energia. É uma reprovação, né? Fazer aquele sermão. A gente gosta de ouvir sermão? Né? Nenhum de nós, né? E o Senhor Jesus nos explica até quando, né, estamos assim em conflito um com o outro, que nós não expusemos assim público, né, que a gente chame o companheiro, converse com ele em particular. Aí, se não chegamos a um acordo, que aí sim a gente chame outros companheiros para poder resolver a situação. Mas sem trazer assim, não é, aquele conflito para chegar às raízes da violência. E muitas vezes, né, criar uma inimizade quando, em um momento de diálogo, as partes podiam ceder. Então, é importante, né, que a gente reflita nesse sentido. Aí, o nosso codificador faz a pergunta no item 19, olha. Ninguém sendo perfeito, né, a gente já tem, né, essa certeza. Ou alguém aqui é perfeito? Né? A gente sabe que o nosso guia e modelo é o Senhor Jesus. Não é isso? Então é a ele que nós seguimos. Nós outros temos tido a oportunidade de conhecer alguns exemplos de virtude, né? Alguns exemplos daquele que já sabe fazer a paz. Quando a gente fala de paz, a gente lembra de quem? De pacificador. Gandhi, não é? Gandhi foi um pacificador. Aí a gente vê a doçura de um Chico Xavier. A gente consegue olhar em Chico e ver ele ali levando a discórdia, né, tomando partido. A gente consegue ver? Não, né? Então a gente vai observando como tem também espíritos missionários que vêm para nos ajudar a caminhar. Aí segue aqui a pergunta: olha, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Aí a resposta de São Luís, olha, certamente não. Porque cada um de vós deve trabalhar visando o progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sobre a vossa dependência. E é essa mais uma razão para fazer com moderação, com fim útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda, que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, observando, né, um comportamento malsão, porque nós já temos assim a noção, a certeza, né, daquele que tem um comportamento positivo e um comportamento negativo, né, do que age no bem e do que age no mal. Então nós não iremos ser coniventes com o erro, o Senhor Jesus também não foi. Mas o modo, a intenção do qual nós iremos nos aproximar daquele companheiro para uma corrigenda ou para um conselho, faz toda a diferença. O tom, né, da voz, o local, né, chamar a atenção do outro ali, né,
trazendo um espetáculo. Eu, quando na minha infância, eu assisti uma cena, gente, que marcou muito a minha vida, né, pelo grau de exposição que a mãe colocava o filho, né, um dos filhos, que já estava grandinho, e ele fazia xixi na cama, sabe? Fazia xixi na cama. E eu era assim, bem novinha, a gente morava numa vila, aqui perto, eu estudei na escola Pedro Américo, minha primeira infância foi ali. Então, a vila que a gente morava, sabe, tinha essa casa dessa senhora, tinha uma outra e a minha. Eu morava mais ou menos assim numa altura, e eles assim mais baixinho. Pois toda manhã, né, eu era novinha, ainda não tinha entrado na escola. Toda manhã a gente acordava com os gritos dessa mãe, porque o menino tinha urinado na cama. E ela não estava conseguindo, né, que ele tivesse o controle. Todo dia ela espraguejava o menino, gritava, trazia aquelas roupas para botar na cerca, aquilo tudo, e vinha com o menino, assim, pegava o menino pelo braço e expunha ele para os alunos que estavam indo para a escola. Aí ela falava, olha, fulano, olha, criançada, que vergonha, olha, ele ainda faz xixi na cama. Né? O menino, tadinho, ficava tão constrangido, né? Era meu amiguinho ali na vila, e eu ficava tão sentida com ela, mas tão sentida, que, olha, eu fui crescendo, sentindo mágoa dela pelo modo que ela tratava o menino. Entendeu? Então, ela é o que está aqui, olha. Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando o progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sobre vossa dependência. Então, ele é ali pequeno, sobre a dependência, da educação, do cuidado daquela mãezinha. E nós vemos hoje como a pedagogia, não é, está nos advertindo o modo correto de cuidar daqueles que estão sobre a nossa dependência. Não só, não é, no colégio, né, nos institutos de educação, mas todos nós que temos alguém sobre a nossa guarda. Até estava ouvindo uma companheira que estava falando sobre o tema, aí ela diz que a psicologia agora está alertando os pais, os educadores, porque muitas vezes eles profetizam, olha só, né, um termo da psicologia, eles profetizam o futuro daqueles que estão sobre a sua tutela. Então diz, não é? Se está convivendo com uma criança que tem dificuldade do aprendizado, você é burro, você não vai dar para nada, e tanto massifica essa ideia no cérebro da criança que ela aceita aquela ideia. Aí no final, né, vira um adulto que realmente não tem nenhuma especialidade, não se formou, não lutou, viu? Não avisei que não ia dar para nada? Não é isso? Então, gente, a psicologia chamando a atenção, né, para que busque o recurso. A criança está com um déficit de atenção, a gente observa como hoje tem tratamento. A gente observa, né, graças a Deus, com a lei da reencarnação, explicada pela doutrina espírita, alguns de nós traz dificuldade do passado, traz traumas, não é? Muitas das vezes, tem o livro da querida Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Então, ela diz que muitos traumas não é nem de reencarnação passada, não. É no momento da gravidez. É aquela criança que foi rejeitada no ventre, é aquela criança que a gente sabe, o espírito vai se aproximando, né? As obras de André Luiz deixam isso bem claro. Então, muitas das vezes, o espírito está ali, não é? Se aproximando dos pais e ele ouve as conversas e fica ali gravado no inconsciente. Aí, quando chegam, né, ali buscando um tratamento que vai fazer ali as terapias, aí vai detectar que tem aqueles traumas, não é? Onde que ouviu que o pai não gostava, tudo isso. Ele só estava ainda sendo gestado. E a Joana chama a atenção. Então, essas situações, gente, são muito delicadas, né? Que a gente precisa estar atento para poder tratar o outro como gostaríamos de ser tratado.
sempre nos colocar no lugar do outro, né? Aí a gente observa aqui, olha, no item 20, o querido São Luís vai responder também a Kardec, olha, é repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Aí olha a resposta de São Luís, olha, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo falta. É totalmente o contrário quando lançado um véu sobre o mal, e assim ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Então, a intenção. Nós estamos observando um comportamento, né, inadequado. O que a gente vai fazer divulgando se todos estão observando aquele mal feito? Não é? Então, por que eu vou divulgar? Será que eu ainda, né, me alimento de ver o outro em uma situação de constrangimento? Não é? Aí aqui ele fala, né? O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Então, vamos ver um exemplo, né? Às vezes a gente convive com uma pessoa que ela ainda tem dificuldade de se manter empregado, tem dificuldade com horário, né, e tudo mais. Aí, mas essa criatura está ali, buscando um emprego e quer acertar. Aí alguém pergunta, né, você conhece o fulano, né, será? Não dá vaga para ele não, ele é muito irresponsável, né, ele não consegue acordar cedo, ele isso, ele aquilo. Gente, né, não vamos desacreditar o outro, né, vamos incentivar. E até se a gente tem intimidade com a pessoa, né? Olha, fulano, né, perguntou, né, de você, né, se você é capaz de realizar isso. Eu falei que sim, que você está lutando, né, para se manter, que você estudou para determinada área, só que ainda não conseguiu se manter, mas que você é capaz. Então, pelo menos, né, um incentivo. E se a gente não tiver, né, como ali levar uma resposta, que a gente silencie, como está aqui, olha, lançando o véu, e nós sabemos, né, nosso pensamento é criador. E nós precisamos desenvolver esse amor ao próximo, gente, esse amor ao próximo, porque é um irmão nosso em humanidade. Não é? Então, aquela criatura que está com dificuldade, pensemos, se fosse um filho nosso, nós gostaríamos que falasse mal do nosso filho, que divulgasse o defeito dele, né? E nós, muitas das vezes, não é? Somos os primeiros a denegrir a imagem daqueles que estão ao nosso lado. Então, todo cuidado, né, nós devemos nutrir, porque veja só, né, essa prática que aqui a gente está observando, que São Luís nos chama a atenção, é a prática da caridade segundo o Senhor Jesus entendia. É nós termos benevolência, gente, para com todos, porque todos somos irmãos. Indulgência para com as imperfeições dos outros.
e perdão das ofensas, né? Perdoar aqueles que ainda agem de uma forma que nos choca, que às vezes a gente está transitando, né? Essa vida social. Aí, de vez em quando, a gente ouve algumas palavras que não agradam o nosso ouvido, não é isso? Não agrada. Mas nós, né, chamar atenção, né, com escândalo, usando um outro vocabulário que não vai acrescentar nada, vai adiantar naquela corrigenda? Não vai, não é isso? Então, precisamos estar atentos. Aí, depois eu vou até ler para reforçar uma das perguntas do Livro dos Espíritos, mas antes a gente vai ler a terceira, tá? O terceiro item, que São Luís também vai responder. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Aí a resposta de São Luís. Essa questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudica a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros as conheçam. Mas se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Então, nós sabemos, né, que no mundo há muito escândalo, não é isso? Mas ai de quem cometa o escândalo, não é isso que o Senhor Jesus nos diz? Então, nós vamos observar que há situações muito delicadas e que, né, a nossa omissão, né, poderia agravar mais ainda aquela situação. Mas há escolhas que só aquela criatura está se prejudicando. Nós sabemos que, convivendo socialmente, muito raramente, o comportamento, né, nocivo de um não vai desagradar, pelo menos, aquelas pessoas mais próximas da família. Né? Uma criatura que tem o vício do álcool ou uma dependência química não traz transtorno para a convivência, no lar e tudo mais? Então, é difícil, né? E quando esse companheiro não aceita um tratamento, né, traz muita dor para aqueles que convivem. Mas nós não conseguimos mudar o outro, não é isso? Nós não conseguimos. Então, a criatura, né, principalmente adulta, ela tem ali o uso do livre-arbítrio, tem algumas situações, vícios que ela precisa o quê? Se conscientizar para vencer, né? Agora, quando esse companheiro, né, dando o exemplo daquele que tem que é um dependente químico, então ele vai buscar ali, não é, a saciar o seu vício. Agora, quando ele quer induzir outro ao vício, aí já muda de figura a situação. Não é isso? Aí nós não devemos nos omitir e precisamos o quê? Usar do recurso próximo, buscar, né, um conselho, buscar alguém do direito para poder resolver aquela situação, para não prejudicar os demais. Então, são situações, gente, que nós precisamos, como está aqui, como São Luís diz, né, apelar para a caridade bem compreendida. Bem compreendida. Hoje nós sabemos até que na legislação, não é, para que a gente evite um mal maior, tem o Disque Denúncia, não é isso? Então, nós soubemos de um caso, até ouvindo na palestra, de um companheiro que trazia um sentimento de culpa muito grande, porque ele era vizinho, né, de uma família do qual o pai era muito violento com as crianças, muito violento.
né? Então batia de uma forma assim muito agressiva. E aquilo doía muito nele, mas ele, aquela coisa, né? Ah, não vou me meter aquilo tudo. Só que o pai um dia estava assim, numa situação, né, de muita fúria, muita ira, e bateu na criança de modo que aquelas pancadas, né, levou a criança a ter que ser socorrida no hospital. E aquelas lesões foram tão graves, gente, que a criancinha veio a óbito. E esse companheiro trazia, né, aquela dor na consciência, porque muitas vezes ele quis denunciar, mas aí para não ficar mal, né, com a vizinhança, ele se omitiu. Aí não só ele, como muitos que ouviam, não é isso? Então a gente observa a violência com a mulher, a gente observa filhos que maltratam seus pais idosos. Então são situações, gente, que para evitar um mal maior, nós precisaremos agir, mas com toda a cautela, com os recursos legais possíveis, não é? Então, a gente observa, né? Aqui, como São Luís diz, olha, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de uma pessoa. Então, nós vemos, né? A querida Joana de Ângeles diz que todo agressor, ele está pedindo socorro. Ele não está bem. Não é isso? Então, nós sabemos como é difícil um convívio, né, em família, principalmente quando há essa incompreensão, quando há um ciúme exacerbado, não é isso? Então, tudo isso são tendências, são situações íntimas da alma que precisa ser cuidado. Então, esse nosso assunto, gente, é delicado, mas Kardec, como sempre, muito bem inspirado, ele colocou aqui, ó, nesse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Para quê? Para que nós estejamos atentos, para que nós possamos orar muito uns pelos outros, porque somos irmãos. Nos colocar no lugar do outro, né? E nós, nessa situação de sermos aquele agressor, de sermos aqueles que queremos ter razão em tudo, não é? E quando nós estamos ali, né, trazendo essa doença moral, a gente não enxerga, não enxerga. Que nós precisamos, não é, respeitar o direito do outro, respeitar o sentimento do outro, respeitar, não é, o espaço, respeitar a primeira infância, quando a gente está cuidando de uma criança, né, que a gente vai levar, por exemplo, no colégio. Por mais que nós estejamos apressados, nós precisamos respeitar aquele limite daquelas perninhas curtas, não é? Que precisa o quê? Acompanhar com o nosso passo lento para que ele não se canse em demasia ou até não fique com alguma sequela. Porque essa situação diariamente, né, de não respeitar aquele serzinho ainda frágil, pode trazer um excesso ali de desgaste. Então, a gente precisa estar atento, né, de observar o outro, de estar cuidando mesmo daquelas necessidades específicas, sem abuso e com vigilância, né? Aí a gente observa. Aqui em o livro Dois Espíritos, nós trouxemos a pergunta 903, que está dentro aqui, do capítulo Perfeição Moral, que fala dos vícios e das virtudes, tá? Vícios e virtudes. Aí diz assim, ó, 903. Somos culpados por estudar os defeitos dos outros? Aí a resposta, olha, se for para criticá-lo e divulgá-los, bem grande é a culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se for para tirar daí um proveito pessoal e evitá-los para si mesmo, algumas vezes pode ser útil, algumas vezes pode ser útil. Então, nós estamos observando, né, um comportamento que traz um prejuízo para aquele ser. Então, muitas das vezes, né, eu estou ali despertando gosto para a bebida.
e convivo com a criatura que está dependente da bebida. Qual é o resultado? Não é isso? Muitas das vezes é o desemprego, é o conflito familiar e tudo mais. Né? Eu vou querer isso para mim? Né? Só de observar os efeitos daquela atitude, eu já vou, né, me limitando. Tem até hoje também no estudo, eu ouvi um companheiro, né, que disse que foi procurado na casa espírita porque o filho estava assim exagerando na bebida. Aí falou, ó, eu vou trazer meu filho para você dar conselho, né, porque ele está abusando na bebida. Mas eu vou deixar claro, eu também bebo de vez em quando. O pai falou isso. Aí o que o companheiro falou? Né? Primeiro vamos conversar. Né? Aí foi conversar com o responsável lá pelo jovem. Como que é a rotina de vocês? Você fala também que bebe, não sei o quê. Aí na conversa vai, conversa vem. Aí ele disse que tinha um belo de um bar em casa, né? Aquele barzinho que tem famílias que tem aquele cultiva, né? Aí tem as bebidas A, B, C lá à disposição. Então, se ele quer, né, evitar que o filho continue com aquele hábito, precisa o quê? Primeiro, né, fazer uma reforma, se desprender daquela situação para facilitar o comportamento daquele companheiro. Não é isso? Então, nós precisamos estar atentos. Muitas das vezes a gente até quer que tudo dê certo, não é isso? Mas precisamos estar ali bem desperto. Aí aqui, seguindo a resposta, olha, para ser evitável. Mas é preciso não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma virtude contida na caridade, né? Então, aqui, olha, a indulgência, né? Entender que o outro está lutando também e ele precisa de apoio e não de crítica, que coloca o dedo na ferida, não é? Gente, é nos colocar no lugar do outro. Quando a gente aprender a fazer isso, as coisas ficarão mais fáceis, não é? Aí aqui é o espírito amigo, que eu fico até pensando se não foi São Luís que respondeu também essa daqui, né? Diz assim, ó. Deixa eu pegar um golinho. Ó, antes de censurar-lhes as imperfeições, vede se não podem dizer de vós a mesma coisa. Né? Às vezes a gente se incomoda com o tom de voz, né, daqueles que convivem conosco. Fulano fala alto, não sei o que, não sei o que ela mais. A gente não se observa. Às vezes a gente fala mais alto ainda do que o outro, gente. Não é isso? Aí a gente fica ali preocupada porque o outro é assim assado, quando muitas das vezes aquele gesto está incomodando porque eu também tenho. Né? Então é preciso que a gente observe, né? O que as pessoas também têm a falar de nós? Que a gente aprende também com a crítica. A gente aprende, não é? Com a crítica. Uma crítica ali bem feita é bom para nós. Aí aqui, né? Tentai, pois, ter as qualidades opostas aos defeitos que criticai no vosso próximo. É um meio de vos tornar superior. Se o censurais por ser avarento, sede generoso. Se por ser orgulhoso, sede humilde e modesto. Se por ser rude, sede brando. Por agir com pequenez, sede grande em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei de maneira que não posso ser-vos aplicada essas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do vosso vizinho e não vê uma trave no vosso, né? Que é aqui quando ele vai enumerando, né, esses vícios, esses comportamentos que nos incomodam. Então, muitas das vezes a gente fala, né? Nossa, ele é um pão duro, né? Não abre a mão para nada. E eu? Tem facilidade? Sou desprendido? Tem facilidade de ajudar o outro?
Às vezes não é? Então, eu vou censurar aquele avarento, né? Que ele é uma mão fechada, mas eu preciso aprender o quê? A ser generoso, a ter moral, não é? Aí eu vou lá, tem a campanha do quilo. Aí eu fico, puxa, mas o fulano nunca doa 1 quilinho, né? Mas eu vou tentar, não é isso? Vou lá. Aí eu vou com o meu comportamento, ele vai observando, né, que nós doamos, que a gente incentiva, mas a gente também age. Aí vai o quê? Vai quebrando aquele companheiro, ele pode não doar, né, 5 quilos, mas um meio quilozinho de farinha, um 250 gramas de café, não é isso? Já começou a se desprender. Aí quando ele fala também aqui, ó, por ser rude, ser de brando, né? Então, a pessoa que às vezes, ela até tá com razão em estar chamando a atenção do outro, aquilo tudo, em um comportamento menos. Mas o jeito, gente, a forma de chamar a atenção, não é? A gente precisa estar atento, né? Então, aquela rigidez, aquela rudez que a gente vê no outro e nos incomoda, então vamos, né, buscar ser sereno na hora da convivência, na hora de chamar a atenção de um filho, né, de um jovem, de um vizinho. Então, a gente vai observar, fulano, né, esse teu comportamento não está agradando, esse som está muito alto, a gente tem vizinho, a gente tem pessoas idosas, entendeu? Abaixa um pouco esse som. Agora, se eu já vou lá, né, gritando, fulano, aí quer dizer, né, eu não vou conquistar a simpatia daquele companheiro, né, e ele muitas das vezes não vai sair daquele comportamento egoísta. A gente não observa que o egoísmo é uma das chagas da humanidade? É a chaga que tem nos acompanhado, orgulho e egoísmo. E a gente observa, comportamentos que muitas vezes é nosso e passa despercebido. Lá na nossa vizinhança, abriu uma mecânica há pouco tempo. Aí, resultado, né? O rapaz da mecânica, a gente tomou conta da calçada toda, uma extensão grande, um monte de carro para consertar e ele foi se apoderando. Aí a gente saía do mercado, tinha que andar pela rua, não é? Aí, resultado, os vizinhos se reuniram e falaram com ele. Falou assim, olha, não é nada contra o seu trabalho, não. É até bom a mecânica aqui, dá precisando. Mas você tomou conta de uma calçada, né, extensa. Estava ali onde ele montou a mecânica, mais um pedaço assim de um terreno que está lá fechado, e mais um outro pedaço. Aí, quer dizer, carrinho de feira, a pessoa com criança e tudo mais. Então, são situações que a gente, muitas das vezes, né, adota sem se preocupar que está incomodando o outro. Agora, para que haja uma paz, uma conciliação, é necessário o quê? Uma conversa sincera, né? Pega aquela pessoa, né, que tem um joguinho de cintura melhor, né? Vai você conversar que você tem um jeitinho especial. Agora, manda um irritadinho lá, vai complicar a situação, né, gente? Então, são situações muito interessantes. Aí eu separei também a pergunta 904, tá? Seremos culpados por sondar as chagas da sociedade e desvendá-la? Né? Então, a gente está vivendo um período de tecnologia, né? Das redes sociais, e olha quanto estrago com a divulgação dos comportamentos dos outros. Não é isso? E é muito importante que a gente aprenda a ser comedido nessas situações. Aí aqui, olha, a resposta, né? Vou reler a pergunta. Seremos culpados por sondar as chagas da sociedade e desvendá-la? A resposta: isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só tem como objetivo produzir escândalo, é um gozo pessoal que ele se proporciona, apresentando quadros que são frequentemente antes o mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Então, nós temos, né, ele deu o exemplo do escritor,
mas a gente pode ser essa pessoa que vai compartilhar uma cena desagradável. E vai levar o quê? O desconforto, né? Uma atitude menos sã. A gente observa, né? Tem pessoas que têm o prazer, agora com o celular da vida, né? Grava tudo. Aí coloca lá na rede social e olha a pessoa exposta. A querida Joana diz, né, que essas atitudes de maledicência, né, uma fofoca, para ter ideia do dano de uma fofoca, uma maledicência espalhada. A gente pega um travesseiro, né, de pluma, sobe em um prédio bem alto, abre aquele travesseiro e deixa as plumas voar. É o dano de uma fofoca. Juntar as peninhas será fácil? Então, tudo, gente, que vier através daquele meu gesto malsão, eu estou me comprometendo com todo o mal que causou naquela criatura. Então, é muito sério, né? Aí aqui ainda segue a subpergunta A. Como nesse caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Aí a resposta: isto nem sempre é útil. Se ele escreve coisas boas, aproveitai-as. Se produz coisas ruins, é uma questão de consciência que te diz respeito a ele próprio. Além disso, se ele se empenha em provar sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o preceito com seu próprio exemplo. Então, a gente observa, né, e segue aqui mais a outra, né, que há algumas obras belíssimas em que o autor passa ali um conceito moral maravilhoso. Mas se você convive com ele, ele escreve aquilo, mas ele mesmo não aplica a si. Tem um comportamento totalmente contrário daquilo que está na literatura que ele produz, não é isso? Mas isso é questão de consciência, porque uma das questões ali, né, foi dito, se a criatura só vê o bem em um mundo de provas e expiações, não vai ajudar na melhoria da humanidade, os moralistas, não é isso? Aqueles que vêm para ajudar, para trazer o conceito moral, como o Senhor Jesus veio, para nos ajudar a ter um comportamento moral, um comportamento digno, um comportamento de nos colocar no lugar do outro, de exercermos essa caridade, né, com essa ideia de nos colocar no outro e entender que estamos em um mundo do qual estamos desenvolvendo as virtudes. Então, conforme a gente vai aplicando com boa vontade, observando aquele comportamento malsão, né, e mostrando o que é correto, a criatura vai aprendendo com carinho, né, com atenção, com repetição, porque muitas vezes um vício instalado, ele vai demorar, né, para ser ali, né, rompido, aquelas raízes profundas. Então, vai requerer de nós o quê? Paciência e muito amor, né, uns para com os outros. Então, que a paz de Jesus, gente, continue a nos envolver, que nós possamos refletir nessas perguntas, né, entender que todos nós, como está no item 18, temos defeitos, porque estamos construindo em nós essas virtudes que o Senhor Jesus veio para nos ajudar, como esse facilitador, e que esse mestre amado, né, nos fortaleça para que nós possamos mergulhar em nós mesmos e ver aquilo que não está condizente com o que ele veio nos ajudar. Tá bom? Muita paz, muita luz. Graças a Deus.